Prazer enorme estar com todo mundo. Vou dar espaço agora para o Savaia comentar sobre a Cyrela, para que a gente possa bater um papo aqui super legal com vocês, tá bom? Vamos lá. Savaia? Obrigado, André. Obrigado, Luciana, todos da Superlógica. Maior prazer estar aqui com vocês. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Então tá joia. E estou muito feliz de participar pela primeira vez desse evento, contar um pouco do que a gente está fazendo lá. Acho que, como eu tenho dito, né, se tem uma coisa boa que saiu dessa pandemia foi essa troca de experiências. Acho que nunca as pessoas se conectaram tanto, conversaram tanto, buscaram tanto conteúdo, até para saber o que fazer, para saber sair dessa melhor. E a gente na Cyrela fala sempre muito isso. A gente sempre saiu das crises melhor do que entrou. E a gente, de fato, aproveita a crise como uma oportunidade para crescer. Então, eu vou dividir com vocês aqui. Eu vou dar um share screen aqui. Vocês me falam quando vocês estiverem vendo a apresentação. Manda ver. Apareceu? Uhum. Agora melhor, full screen? Tá joia. Bom, primeira coisa é explicar para vocês que quando a gente fala da Cyrela, a gente não está falando de uma empresa só, e sim de um ecossistema. A Cyrela é uma marca de produto, na verdade, de uma empresa que tem muitas atuações em muitos ramos e é muito presente dentro do cenário de incorporação e construção no Brasil. Então, quando eu digo que Cyrela é uma marca de produto, vocês estão vendo aqui no slide que tem Cyrela, RJZ Cyrela e Cyrela Goldstein. Isso aqui é a mesma coisa, exatamente, farinha do mesmo saco. A diferença é que Cyrela é em São Paulo, no Rio é RJZ Cyrela, porque lá atrás a gente se juntou com a RJZ e manteve a marca deles, e no Sul, Cyrela Goldstein, exatamente pelo mesmo motivo. Mas tudo isso é a marca da Cyrela para se referir aos produtos de alto padrão e luxo. Aí, no médio padrão, a gente tem a Living, e no Minha Casa Minha Vida, a gente tem a Vivaz. Tem gente que nem sabe que essas duas são da Cyrela, mas são duas marcas diferentes que a gente atua dentro da Cyrela. Aí a gente tem a Seller, que é a nossa empresa de vendas, é uma empresa, uma house, como a gente chama, que tem mais de 1.300 corretores no Brasil, uma empresa grande, uma operação forte, a gente vai falar um pouquinho disso aqui mais para frente. E aí a gente tem várias outras empresas, várias outras incorporadoras das quais a gente é sócio, que são, deixa eu até passar aqui para frente, né, deixar só as incorporadoras no slide, que são a Lavi, a SKR, a Cury, a Plano e Plano e a Cima. Todas essas a gente tem pelo menos 50%. Então, algumas são empresas bastante conhecidas, como a Cury, a Plano e Plano, outras são mais locais de São Paulo, como a SKR e a Lavi, e a Cima é uma empresa de desenvolvimento de negócios imobiliários que passa os negócios para a Cyrela tocar depois. E no próximo slide, eu ressalto aqui embaixo algumas outras empresas que fazem parte do nosso ecossistema também, mas que não são incorporadoras e construtoras. Então, a gente tem o Meet Hub, que eu vou explicar para vocês com mais calma. A gente tem a Cashme, que é uma startup fundada dentro da Cyrela, que faz empréstimos financeiros mesmo para pessoas físicas e jurídicas que tenham algum imóvel para dar em garantia. A gente tem a Mudme, que é uma startup também fundada na Cyrela, que permite uma vaquinha para as pessoas que querem comprar ou alugar ou reformar um imóvel, juntem a sua família, os seus amigos, seja no casamento como lista, ou seja em qualquer outra ocasião, para ajudar nesse start de vida aí de mudar de casa. Aí a gente tem uma parceria com a Charlie, que opera os nossos empreendimentos, que a gente não vende, a gente mantém esses empreendimentos em casa para renda, e eles fazem uma operação hoteleira de curta estadia. A gente tem a Fix, que é o marido de aluguel, vou falar um pouquinho mais deles também para frente. É uma startup da qual a gente é sócio e que é muito interessante, porque ela tem um software, uma plataforma para consertos e reparos domésticos, em que você faz tudo online, paga pelo cartão de crédito. Se você é inquilino, você pode jogar para o proprietário para a plataforma conseguir ajudar a decidir quem vai pagar. Então, tem vários negócios nos quais a gente tem participação, tem sociedade, tem parceria, e que a gente está sempre nessa vontade de diversificar nossa atuação, de estar super em linha com o que está acontecendo de mais moderno, de estar super perto dos empreendedores também, que trazem inovação para o nosso negócio. E tem essa Cyrela, né, que a gente brinca, que é essa Cyrela
que poucas pessoas conhecem. As pessoas conhecem os produtos, como esse aqui da foto, que é o nosso último lançamento aqui em São Paulo, perto do Parque Ibirapuera, que chama On The Park. Mas tem uma outra Cyrela, que é essa Cyrela da inovação, uma Cyrela que olha muito para fora e muito para frente, para ver o que vai acontecer nos próximos 5 ou 10 anos, monitora o comportamento do consumidor, questiona o modelo de negócio, mesmo que seja o nosso modelo de negócio. O que é questionar? É parar e falar, será que por muitos anos ainda as pessoas vão comprar imóvel? Né? Será que elas ainda vão continuar? Será que faz sentido a gente continuar comprando terreno, incorporando e vendendo os apartamentos? Ou será que tem outros jeitos de ganhar dinheiro e coisas que vão mudar ao longo do tempo no comportamento do consumidor? Como eu falei, é uma empresa que busca diversificação, que experimenta muito e não tem medo de errar. Isso aqui foi uma coisa super importante. E isso foi uma mudança no nosso comportamento. Essa aceitação do erro e essa percepção de que você só vai fazer perfeito depois de errar várias vezes, mudou muito o jeito que a gente faz as coisas lá dentro e melhorou muito o nosso produto final. Então, tem algumas tendências aqui que a gente olha bastante, quando eu falo que a gente olha para frente, para o futuro, que é Smart Real Estate. Então, é uma forma de tornar o que a gente constrói fisicamente, o tijolo, pedra, terreno, em alguma coisa inteligente, somar o software a isso, né? E tornar a experiência muito mais completa. Tem essa parte de fintech imobiliária, por exemplo, a nossa Cashme. Tem a parte de economia compartilhada, que a gente entende que é uma tendência muito forte para os próximos anos. E, enfim, eu poderia ficar aqui horas falando de coisas que a gente olha para frente, mas a gente não tem tempo. E tem o protagonismo tecnológico, que aí a gente começa a falar de Big Data, Data Lake, realidade aumentada, internet das coisas, entender os impactos desses 4G, 5G, 6G, o que acontece no nosso mercado. Então, tudo isso são tendências que a gente olha. Só que nada disso adianta olhar se chegar na cultura da empresa e cair por terra, né? A cultura é decisiva. Se a cultura da empresa, as pessoas não estão abertas à inovação, não estão abertas ao novo, a fazer diferente, você pode trazer as tendências que você quiser, que vai... É igual você jogar macarrão na parede, vai bater e não vai colar, vai escorregar e vai cair. E a gente tem trabalhado muito na cultura e estimulado muito os nossos funcionários a entender todos esses movimentos, a ficar alfabetizados nessa linguagem, né? O que é MVP, o que é Lean Startup, o que é você fazer um protótipo e testar. Tudo isso todo mundo já fala na Cyrela, essa linguagem, e já pensa desse jeito, que é o mais legal. Que combina com aquela história que eu falei da aceitação dos erros e do apetite para mudança. E a gente faz com que eles se dediquem a novos projetos. E acho que isso é o principal que eu vou falar aqui para vocês quando a gente fala do que aconteceu nessa pandemia, e eu vou contar para vocês. Aconteceu isso aqui, o desafio dos 100 dias. Então, o que aconteceu, né? A gente vinha lá num ano que tinha tudo para ser um ano espetacular, a retomada de vendas já estava forte no final de 2018, a gente entrou em 2019 com um monte de empreendimento para lançar, com metas super altas para serem atingidas, e de repente veio o Covid e a gente se viu diante do maior desafio das nossas vidas. A Cyrela, ela foi rápida na reação. Não diria que ela foi ultra rápida, mas ela foi rápida. Ela entendeu que aquele negócio não ia durar pouco, ia ser uma coisa que ia durar muito. E a nossa reação foi fazer o que a gente aprendeu nesses últimos anos com esse mindset de inovação. A nossa primeira reação foi, vamos desenhar as jornadas? Vamos entender como é que o nosso consumidor se comportava no mundo normal e o que muda, né? Vamos colocar, depois da gente desenhar a jornada do consumidor no mundo normal, vamos colocar essa lente do coronavírus em cima do problema e entender o que muda e como é que a gente pode reagir a isso. E foi o que a gente fez. A gente estava todo mundo em casa a partir do dia 16 de março. A gente começou a fazer reuniões virtuais, usando ferramentas de post-it virtual, e colocamos 40 pessoas da empresa, 40 líderes, para pensar junto e para desenhar essa jornada. Então, vamos lá, o prospect nosso, né? Como é que ele desperta o desejo de comprar? Será que esse despertar de desejo continua igual agora, ou está menor, ou está maior? Depois que ele despertou o desejo, como é que é a busca dele na internet? E no mundo físico, né? Ele vai até o mundo físico, ele faz tudo pela internet e tal. E aí, para resumir, a gente descobriu
que no mundo normal era uma experiência mista, né? A gente já sabia isso, mas a gente colocou tudo de fato no papel, em detalhes, numa jornada desenhada. E quando você percebe que o mundo dessa jornada ele é misto, ele acontece parte no digital e parte no mundo real, no mundo físico, você começa a entender que precisa gerar uma experiência bastante fluida entre esses dois mundos. E a gente viu que a gente já fazia isso bem. Não perfeito, mas fazia isso bem. E aí tem uma série de atores no meio dessa história, né? Tem os sites, as propriedades digitais da Cyrela, tem os corretores, tem a comunicação dos corretores e da própria Cyrela com esses prospects, tem os plantões de vendas, tem um monte de fatores aí que influenciavam nisso. Mas, no fim do dia, acabava sendo uma boa jornada. Aí, de repente, o mundo físico é desligado, fechou. Não tem stand de venda, não tem quiosque no shopping, não tem corretor na padaria, não tem corretor visitando o escritório do cliente quando ele pede, não tem nada disso. Foi tudo para o digital, por um bom tempo. E aí a gente desenhou também essa jornada para entender como é que a gente poderia suplementar essa ausência do mundo físico com novas ferramentas digitais e novos recursos para deixar essa jornada do cliente possível. Não era nem maravilhosa, era uma jornada possível. O cara entendeu que ele quer comprar um apartamento, como é que ele consegue seguir até o final através do digital, né? E disso, pessoal, saíram 41 projetos, 41 ideias de produtos digitais, parcerias com startups, estímulos ao cliente, melhorias de atendimento, 41 projetos, cada um com seu líder. Alguns líderes que estavam junto com a gente ficaram responsáveis por mais de um projeto. A TI junto, porque foi essencial a TI da empresa estar junto em tudo isso para entender o que a gente já tinha de sistema, o que precisaria contratar, o que teria que fazer de integrações, né? Porque quase tudo acaba resvalando em sistema. Afinal, nós estamos falando de uma jornada digital. E um processo para que esses projetos realmente pudessem sair do papel. Sponsor, né, patrocínio da alta liderança da empresa, dinheiro para fazer, porque sem dinheiro também ninguém faz nada. E aí, de março, abril até hoje, a gente tem trabalhado nesses projetos e muitos já foram para a rua e alguns estão indo conforme a gente fala aqui. Então, por exemplo, esse do meio aqui, que é telecorretagem, é um jeito do corretor mostrar para o cliente o apartamento, o empreendimento, sem que ninguém saia de casa. Ah, mas é só fazer uma vídeo, isso é fácil. É fácil se o corretor estiver lá, mas e se ele não estiver lá? Como é que a gente põe os dois de dentro de casa mostrando e permitindo que esse passeio aconteça daquele jeito que o corretor sabe fazer, ressaltando os pontos altos do imóvel que a gente quer que ele ressalte, o cliente também precisa que sejam ressaltados, né? A gente brinca que é a mesma coisa que você ir no museu com guia ou sem o guia, né? Sem o guia você vai, você curte e tal, mas quando você vai com o guia, você fala, cara, quanta coisa eu deixei de ver. Então, é mais ou menos a mesma coisa aqui. A telecorretagem permitiu que os clientes em qualquer lugar do mundo entrassem no apartamento e vissem todo o apartamento e todo o empreendimento, mesmo que esse empreendimento nem exista ainda, com a ajuda do corretor, e isso ajudasse na tomada de decisão. Porque esse cara vai ter que tomar uma decisão muitas vezes sem sair de casa. Aí a gente tem aqui do lado esquerdo a ferramenta de pré-crédito, que é uma forma de usar a inteligência artificial e Big Data para analisar os prospects, porque a gente recebe muitos prospects por dia, né? São 700 ou 800, e a gente já faz uma diferença entre aqueles que têm mais potencial financeiro de conseguir uma aprovação de financiamento com o banco, tudo por inteligência artificial, e já mostra para os corretores, olha, dos 10 caras que você está atendendo, esses 5 aqui têm mais potencial de ser aprovado no banco. Então, você pode acelerar com eles o processo, já conta até isso para eles, e esses outros 5 vão ter mais dificuldade. Então, você vai ter que ajudar mais eles. Então, isso já ajuda a direcionar o trabalho do corretor. Aí tem uns projetos de realidade aumentada, que é uma ferramenta já antiguinha, mas que está muito evoluída e que ajuda muito a gente. Você consegue colocar o cara dentro do empreendimento, ele ter noção de espaço, ele pôr o empreendimento na sala dele para brincar, para enxergar de todos os ângulos, para ver como é que fica implantado no terreno, se vai ter vizinho, se vai estar sombra na árvore, não vai, na piscina, e isso a gente está usando muito, e até coisas físicas, como esse mercadinho que a gente está colocando dentro dos empreendimentos, que a gente entendeu que resolve um grande problema do cliente que não quer sair de casa, e a gente estava vivendo um momento que ninguém queria sair de casa, mas a gente entende que isso
tudo que a gente fez aqui veio para ficar e vai ser usado no novo normal, aí no pós-pandemia. E você resolve a dor dele de descer e pegar uma coisa que estava faltando em casa, self-service, sem ninguém lá para precisar atender ele, no esquema da confiança, e ainda faz um reforço de marca aqui, porque nos empreendimentos da Cyrela, da Living, da Vivaz, tem esse mercadinho e nos outros ainda não tem. Então, essa foi uma resposta muito interessante nossa à pandemia, e como eu falei, podendo usar tudo. O que vai acontecer no day after, né? Quando acabar essa história toda, a Cyrela vai ter uma das melhores jornadas online de compra de apartamento do mercado. E isso faz uma grande diferença, porque o processo de compra é um inferno hoje. As pessoas não conseguem as informações, elas não conseguem saber se tem apartamento disponível, quais unidades estão disponíveis, as que estão disponíveis, se bate sol ou não bate sol, como é que é a vista, qual é o preço, se tem negociação, tudo isso se transforma em dúvidas. Nem quando elas vão na fonte, que são as próprias incorporadoras, elas conseguem essas respostas. Sempre tem um monte de burocracia e isso gera frustração. Por isso que uma jornada leva, em média, 6 meses para o cara, desde a hora que ele despertou a vontade de comprar até ele assinar o contrato, em média, 6 meses. Para os que assinam, né? Porque tem uns que ficam pelo caminho porque desistem de tanta frustração que tem. Só que o cara não fica 6 meses todos os dias, né, pesquisando. Ele pesquisa um pouco, vai para cima, daí ele se frustra, ele larga de mão, fica 2 semanas sem ver o negócio, aí o calo aperta, ele volta. Então, a gente quer encurtar isso, a gente quer que no futuro a gente tenha a melhor jornada digital, que se o cara não quiser sair de casa, ele vai poder comprar de dentro de casa, e ele já pode, a gente já tem contrato digital, já tem tudo isso, mas ele vai ter aquela sensação de que ele tomou a decisão embasado, né, em todos os fatos que ele precisava, e é isso que a gente está dando para o nosso cliente. Então, dentro da pandemia, né, respondendo ao briefing aqui da minha participação, foi isso que aconteceu, a gente foi até esse momento da assinatura do contrato, e o mais legal é que esse desafio dos 100 dias já virou desafio dos 100 dias parte 2, parte 3. A gente vai a gente vai continuar essa jornada após a assinatura do contrato, até o final da garantia do imóvel. A gente vai desenhando tudo e vai entendendo como é que as ferramentas digitais podem melhorar a vida desse cliente junto com a gente. E a gente vai começar a produzir um monte de produto digital e colocar na rua para que isso aconteça. Muito legal. Acho que eu vou passar batido por isso aqui, as plataformas que a gente tem na rua, mas só para mostrar para vocês que a gente está muito engajado com esse ecossistema das startups, até porque desses 41 projetos, muitos deles estão sendo viabilizados através de startups. Então, a gente não está inventando a roda. A gente entendeu uma dor, foi atrás de uma startup que resolvia isso. A startup tem uma rapidez muito grande de desenvolvimento de sistemas e a gente está plugando e está colocando na rua junto com eles, fazendo as integrações necessárias nos sistemas para tudo funcionar direitinho e colocando na rua. E aí a gente tem um canal chamado Next Floor, que é o jeito que as startups se conectam direto com a gente. A gente tem o Meet Hub, que é um hub junto com outros players do mercado, para estimular o empreendedorismo e para esses caras poderem saber que eles têm mentoria, eles têm conexões aqui dentro que a gente vai fazer com outros players do mercado, toda a ferramental que um empreendedor, que um cara dono de startup precisa para a empresa dele se desenvolver e que as grandes empresas também precisam para quando elas vão se plugar nas startups. A gente atende os dois lados. E aí eu falei um pouquinho da Fix já, não vou me alongar nisso, e a Charlie, que eu falei que é a nossa operação, a nossa parceria de operação dos ativos de hotéis, né, uma operação hoteleira. Mas aí eu vou deixar para, se vierem perguntas nesse sentido, ou se o Baldini estiver curioso, a gente fala sobre isso, que eu quero já começar o bate-papo. Não, maravilha. Savaia, muito legal, né? Uma das coisas até que me deixaram assim fascinados quando eu fui apresentado ao case da Cyrela, essa situação toda pela qual vocês passaram, foi até como vocês, né? Ok, essa jornada é importantíssima, mas como é que vocês se relacionam com os clientes, ainda com os potenciais clientes, aquele cara que ainda não comprou e tem todo um relacionamento, ainda que por mídias sociais, que você vai nutrindo esse cara, você vai trabalhando, e até depois dele ser cliente, que você havia comentado, né? Você até comentou, agora a gente está melhorando isso, mas é algo que essa questão do relacionamento, né? Comenta para a gente um pouquinho como é que vocês chegaram nisso e como é que vocês têm feito. Se é só
Facebook? Que tipo de canal que vocês têm usado para se comunicar com os clientes? Aí, quando você fala cliente, só para especificar, são os prospects antes de virar cliente ou depois de já ser cliente? Tá, principalmente com os prospects. Tá. Essa jornada ela é bem complexa, né? Porque se você pensar que cada prospect leva 6 meses para comprar um apartamento, em média, tá? Tem gente que compra muito rápido, tem gente que leva 2 anos. E se você pensar que entram por dia 600, 700, 800 prospects por dia, você imagina, né? Joga tudo isso num project aqui, você vai ver a quantidade de linhas que vão ter. Então, o que a gente está trabalhando para melhorar a cada dia? É essa régua de comunicação, porque, na verdade, são 2 réguas, porque a gente tem o fator corretor. Então, toda vez que um prospect entra na Cyrela, ele automaticamente é conectado com 2 réguas de comunicação. A régua da própria Cyrela, quando eu falo Cyrela, coloca Cyrela, Living, Vivaz, todas as nossas marcas. Sim. Depende de por qual produto ele entrou. Geralmente, os prospects entram num produto, né? É o principal atrativo aí que todo mundo usa para entrar em contato com a gente. Ele entra na régua de comunicação da empresa e entra na régua de comunicação do corretor. E aí a gente já tem uma questão, porque a gente não quer bombardear o cliente com informações desnecessárias. Então, o mundo ideal é que um soubesse o que o outro está falando para o cliente, para que as comunicações se complementassem, né? Mas isso nem sempre é possível. Isso seria perfeito caso, por exemplo, todos os corretores utilizassem o CRM, que a gente fornece, e atualizassem o CRM a cada interação com esse cliente. Mas não é assim que acontece. Até por questões práticas do dia a dia. O que acontece? Quando o cliente entra em contato, ele pode entrar em contato por e-mail, por chat, que a gente tem no site, pelas redes sociais, respondendo um post nosso, pedindo um contato por inbox, pelo LinkedIn. Outro dia eu estava até vendo uma live do Romeu Buzarello, da Tecnisa, e ele falou que ele mapeou a quantidade de formas que um cliente consegue entrar em contato com a Tecnisa hoje. Ele fez isso em 2012, se eu não me engano, e ele levantou 6 formas que os clientes podiam entrar em contato com a empresa, e ele fez de novo em 2019 e deu 53 formas. Então, hoje, uma pessoa pode entrar em contato com você através de 53 canais. Ele pode falar com um funcionário no LinkedIn, pedir para falar com alguém do relacionamento com... Enfim, tem 1000 formas. Mas, nas oficiais, que são chat, e-mail, telefone, simulação de proposta, WhatsApp e tal, ele cai com a Cyrela e a gente já direciona isso para um corretor, porque a gente entende que o corretor é a pessoa mais qualificada para responder às dúvidas. Até porque, como vocês falaram um pouquinho na live anterior aqui, o cliente já vem muito sabido de tudo. É igual a gente quando vai no médico, né? A gente já sabe mais da doença que o médico, né? E o cliente vem super preparado. Então, as dúvidas que ele tem já são bem específicas, sabe? Eu quero saber se tem unidade no 7º andar, quanto custa, se bate sol, se... No fim do dia, muitas vezes ele nem compra aquele produto que ele queria saber essas informações no primeiro momento. Ele acaba conhecendo vários outros e fecha outro produto. Mas ele já vem bem preparado. E aí ele entra em contato com a gente joga ele na mão do corretor. Quando a gente joga ele na mão do corretor, o que acontece? Em 2 minutos o corretor pega o WhatsApp desse cliente e começa a se comunicar com o cliente via WhatsApp. Porque é o jeito que o cliente quer, que o corretor quer, todo mundo quer ir para o WhatsApp. Só que o WhatsApp do corretor é do corretor. Eu não tenho como botar um espião lá que fique copiando todas as mensagens e jogando para dentro do CRM. O corretor teria que fazer isso manualmente, se ele quisesse manter um controle de tudo que ele falou com todos os clientes através de uma ferramenta. Tem alguns que fazem, acredite em mim, mas tem alguns que colocam assim, pelo menos as coisas mais importantes ele vai colocando. E são os que melhor vendem. A gente já fez essa pesquisa, esse Pareto, e os caras que mais usam o CRM são os que mais vendem. Por quê, gente? A venda é processo. A venda é processo. Né? A venda é processo. Eu sempre brinco. Imagina, lembra aqueles arquivos antigões que você puxava uma gaveta de ferro e vinha com 1000 pastinhas lá dentro? Cara, imagina essas 1000 pastinhas. Aí, cada uma é um cliente. Veio um empreendimento novo que a gente está lançando no Ibirapuera. Aí você fala, putz, preciso oferecer para aqueles 1000 caras lá. Eu abro o arquivo e falo, puta, mas por onde eu começo? Se está tudo no CRM, se esse arquivo é o seu CRM, você aperta um botão
e as pastinhas vão pular e vão falar assim, ó, oferece para esse, para esse, para esse. Por quê? Porque ele procurou nesse padrão, nessa região, ele tem dinheiro, não tem dinheiro, ele está mais pronto, menos pronto. Tudo isso dá para você fazer via CRM. Então, quando o corretor entende isso, e a gente faz um trabalho muito grande com o nosso time interno para que eles entendam, ele vai colocar tudo no CRM e aí a nossa régua de contatos vai funcionar muito melhor, porque aí eu vou entender que o corretor já está falando com aquele cliente, eu não vou ficar importunando ele, Cirela, com comunicações paralelas e coisas que o próprio corretor já falou. Quando a minha régua entende que o cliente está abandonado, por quê? Porque o CRM não está atualizado, ou porque o corretor não atualizou, ou porque, de fato, ele não falou com aquele cliente, aí a minha régua entra em ação e começa a mandar mais comunicações para o cliente. E na Vivaz, que é o nosso grande laboratório, que é a nossa marca bebê, a mais novinha, tá super legal, porque isso já é feito via WhatsApp e o próprio CRM vai perguntando para o cliente, você está sendo bem atendido pelo André Baldini? Sim ou não? Não. Ah, quer trocar de corretor? Quero. Aí a gente joga ele para outro, entendeu? Então, o robô começa a arbitrar essas relações para o bem do cliente e para o bem de todo mundo. O corretor vai brigar mais para ter mais respostas sim dos clientes dele na hora que o robô perguntar, né? Então, a gente está entrando, e esse projeto Cirela 100 Dias foi muito para esse lado também, a gente está entrando com cada vez mais tecnologia, cada vez mais inteligência, para garantir que essa régua de contatos aconteça de uma maneira orquestrada entre empresa e corretor, para o bem do cliente, para o bem do corretor. Até porque não é tão... Eu coloquei de um jeito um pouco duro aqui. Não é assim, você está gostando? Não, quer trocar. Por que você não está gostando? A gente dá mais uma chance, a gente dá um toque. Olha, André, a dona Francisca aqui falou que não está legal, ela pede retorno, você não dá e tal. Então, dá uma assistência para ela, senão daqui a pouco você vai perder. E aí, o corretor tem um feedback, que é a coisa mais importante para você atender bem, é ter feedback. Sem dúvida. E o próprio sistema pede feedback, porque muitas vezes o cliente não dá, né? É aquela velha máxima, né? Cliente que reclama está te dando uma segunda chance. O cliente que não reclama, ele simplesmente troca de fornecedor. Então, exato, a gente usa a tecnologia para isso. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas a gente está evoluindo nesse sentido para cada vez mais a gente tornar essa jornada melhor, porque a gente tem uma consciência de uma coisa, André. Esse cliente está fazendo essa jornada com vários concorrentes, não é só com a gente. Ele já viu 3, 4, 5 empreendimentos que ele gostou. E talvez uma boa parte desses atenda o problema, resolva o problema dele. Só que tem um fator acontecendo no mundo moderno que é o seguinte, se a jornada online for ruim, você para, você desiste, você abandona. Mesmo que aquele produto, sem você saber, aquele produto era o melhor para você, era o mais bem localizado, mais barato, o que tinha o tamanho melhor, só que a jornada foi tão ruim, você teve que ficar caçando o cara não te dava retorno, e não sei o que lá, e não respondia. Aí você fala, quer saber? Vai para o inferno. E aí você vai continuar a jornada com aqueles que estão te atendendo bem. Então, isso é muito crítico. Isso é muito, 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 muito crítico. E a gente tem perfeita consciência disso e a gente trabalha todos os dias para melhorar isso. Pois é, isso não é só no mercado da construção. Isso é para qualquer mercado, para qualquer serviço. Porque, no final das contas, você está construindo confiança com o cliente. Você está construindo confiança. Se no período da venda eu não atendo bem, imagina depois. Esse cliente vai ficar comigo anos. Eu sempre conto uma história de um amigo, tem um amigo meu que era solteiro, comprou um apartamento, o primeiro apartamento dele, da Cirela, com uma corretora chamada Itacira. E aí ele ficou 3 anos para o prédio ficar pronto, o prédio ficou pronto, se mudou feliz da vida, solteirão lá e tal. Aí ele conheceu uma menina, casou, isso vai botando anos no que eu estou falando. Aí ele foi promovido e foi morar em Lima, no Peru. Cara, ele estava em Lima há 4 anos e recebeu uma proposta para voltar para o Brasil. Aí ele me mandou uma mensagem e falou assim, Gui, estou voltando para o Brasil. Eu queria comprar um outro apartamento, que aquele meu lá é muito pequenininho, agora a gente vai precisar de um maior, já tenho 2 filhos e tal. Você sabe se a Itacira ainda está aí na Cirela? Cara, olha a fidelidade. O cara lembrou o nome da corretora 8 anos depois. Ele podia ter falado direto comigo, eu posso comprar direto com você para não pagar a comissão e tal, podia ter tentado. Não.
A Itacira ainda está aí, ela me atendeu tão bem que eu quero falar com ela de novo. Falei, tá, sim, senhor, vem cá. Aí já conectei os dois juntos de novo e ele comprou outro apartamento de 200 e poucos metros com ela. Que incrível, que incrível. Como a importância do vendedor, né? Essa confiança que ele estabelece, ela é importante, né? Isso aí eu costumo falar aqui para os nossos times de venda também. Poxa, o cara não está comprando Superlógica, é óbvio. Superlógica é o pano de fundo ali, mas ele está olhando no teu olho. É você quem tá passando essa confiança, essa postura do compromisso que você está assumindo com o cliente. Muito E o legal. legal é que os sistemas te permitem fazer isso agora em escala, porque não dá para você lembrar o time de futebol de todos os seus clientes, o dia do aniversário, o nome do filho, mas o sistema te ajuda. Então, esse meu amigo vai lembrar várias vezes de várias Itaciras, se essas Itaciras conseguirem fidelizar ele e utilizar o sistema para fidelizar não só ele. É muito fácil você fidelizar um cliente, né? Agora, como é que você fideliza 200, 300? Sim, terrível, né? Dificílimo. Tá, mas vamos lá. Vocês encararam desafios dos 100 dias e eu aposto que alguns paradigmas até foram quebrados nesse período. Poxa, agora não vai mais dar para fazer desse jeito, ou nunca seria possível fazer dessa forma, e agora a gente, né, encontrou meios. Teve alguma coisa do tipo nesse que foi que Cara, vocês teve encontraram? muita coisa, teve muita coisa. Eu acho que o resultado principal disso, eu vou contar a história começando pelo final, são as vendas. A gente, quando viu que o negócio era feio desse jeito, o nosso mercado, o mercado imobiliário de venda de apartamento, qualquer marolinha de crise vira uma tsunami para a gente, porque quem que compra apartamento numa crise, né? É muito, muito pesado para a gente sempre sofre demais nas crises. Apesar da gente aprender demais, e a Cirela tem uma vantagem, uma posição vantajosa nesse sentido, porque ela tem muito caixa, é uma empresa muito sólida e tal, mas sofre pra cacete também. Então, quando a gente viu o tamanho do negócio, a gente falou, cara, ano perdido. 2020, que era para ser o ano, virou um ano perdido. E posso te contar uma coisa? A gente vai bater as metas, porque a gente está vendendo pra cacete. A gente está vendendo muito. A gente está vendendo muito. E o porquê que isso aconteceu? Foi só o Cirela Digital 100 dias? Não, não foi. Foi uma velocidade de adaptação muito boa do nosso time inteiro. Inclusive, principalmente os nossos corretores. Os corretores que eram super analógicos, que só viviam do stand de vendas, do boca a boca, do olho no olho do cliente, que tinham muitos, mesmo esses conseguiram se adaptar. Eles falaram, caras, eu vou morrer de fome. E eu acho que como a gente também vem falando há muito tempo de inovação, de tecnologia, vem dando curso e tal, na hora que o calo aperta, tudo isso volta, né? Vem à tona, você começa a relembrar as coisas, você começa a... E quando você não relembra, você tem a quem recorrer, porque você está inserido dentro de um contexto de pessoas que sabem fazer, que aprenderam, que a empresa treinou. Então, se você não souber determinada coisa, você cata alguém que sabe e tal. E foi muito isso que aconteceu. A gente ficou muito surpreso com a quantidade de atendimentos que a gente conseguiu fazer, atendimentos virtuais, visitas no stand. A gente, depois de alguns meses, né, que a coisa começou, que a gente conseguiu começar a colocar a cara para fora, a gente adaptou também muito rápido os nossos stands de venda as normas e a higienização e tudo isso, para dar uma segurança nessa visita. A gente começou a fazer só visitas agendadas, e os corretores conseguiram marcar com os clientes, e a gente teve uma sorte também de talvez esse fator casa, né, ficar em alta nessa história, né, porque tem muita coisa que está em baixa, né, tem carro está em baixa, roupa está em baixa, casa está em alta, porque o cara viu que a casa dele, se ela era meia boca, ela ficou horrível nessa pandemia, né. Eu quero morar numa casa maior, eu quero mais privacidade, eu quero conseguir trabalhar, porque eu vou continuar trabalhando muito em casa. E aí a gente começou a vender muito, e acho que possibilitar que esse desejo dos clientes de comprar, e esse trabalho muito bem feito da equipe de vendas, de despertar esse desejo e tal, você conseguir trazer um componente no meio disso, que foi o processo da venda, acontecer no mundo digital, acontecer de forma eficiente, foi fundamental. Então, muitos paradigmas foram quebrados, muitos paradigmas foram quebrados. Acho que aquela história que eu falei lá no começo, do nosso apetite ao novo e da nossa tolerância ao erro, elas foram maximizadas aqui.
Acho que a empresa falou assim, cara, testa, não tem problema se der errado. Nunca vi tantas vezes a gente falando isso. Testa, não tem problema. O cara vinha com uma ideia, falou, beleza, vai lá e testa, nós precisamos salvar esse ano. Testa. E muitos desses testes deram certo. Os que deram errado, a gente aprendeu, gastou dinheiro, mas aprendeu. Mas a gente não ficou parado no lugar, cara. Quem não consegue, quem não permite o erro, não sai do lugar. Sem dúvida. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, quando foi apresentado esse case da Cyrela, se não me engano, foi até o Cunha que comentou que ele tinha acabado de realizar o primeiro lançamento virtual de um imóvel da Cyrela. E ele falou que normalmente ele tinha um público da ordem de 50 pessoas em loco e ele fez online e tinha coisa de 10 vezes mais pessoas. Ele falou, cara, nunca vi um negócio daquele. Tá virando um mega show, né? Ele se surpreendeu bastante. E isso se mantém assim? Tem um case que eu posso te contar que foram... o nosso primeiro cliente, a gente sempre fala, é o corretor. Então, quando a gente traz um produto novo para o mercado, e a gente faz isso toda semana quase, a gente precisa vender primeiro para o time de vendas. Eles precisam comprar, né, sem pagar, mas comprar, entre aspas, aquele produto muito forte para poder vender para os clientes deles. Eles precisam sair dali com... E, cara, a gente gastava os tubos em convenções de vendas desses produtos, e quando eu falo os tubos, é 200 mil, 300 mil em um evento, para dar um show, botar todo mundo num... Cara, a gente já botou no auditório lá, naquele auditório do Ibirapuera que abre, aparelho, o fundo abre, dá para o parque. Cara, já fizemos o que você imaginar. E mesmo assim, nos últimos que a gente fez no mundo físico, os caras saíam, tá bom, foi mais um. Já tinha perdido o efeito, já tinha virado paisagem. Foi um baita de um buffet, né, show e tal, e mesmo assim não estava surtindo todo o efeito que a gente queria. E aí você vai para o mundo virtual, você fala, cara, nem aquilo eu consigo fazer mais, como é que eu vou engajar esse povo todo? Vamos fazer virtual. Lá iam 400 corretores, 500, né, fisicamente. A gente fez o primeiro virtual, a gente conseguiu trazer a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, para falar, porque é muito mais fácil você fazer ela falar da casa dela do que trazer ela fisicamente. Qualquer pessoa, na verdade. Trouxemos a Luísa Helena, fizemos umas brincadeiras virtuais, todo mundo fazendo a live de dentro de casa, gastamos, sei lá, 1/6 do que a gente costumava gastar nos outros eventos, tivemos 1.000 e tantos corretores pendurados para assistir, e o produto foi lá e estourou de vender e acabou, foi o Living Vila Mariana. Depois fizemos outra da Cyrela, que é esse do On The Park, o nosso CEO, que é o Efraim, a gente pendurou ele numa cadeira do Philip Stark a 25 metros de altura para fazer a live lá de cima, com a vista do Parque Ibirapuera, tal, não sei o que lá, 1.080 corretores, 50 unidades a partir de 4 milhões de reais, acabou em menos de um mês. Os produtos estão acabando um atrás do outro e a gente não está tendo que fazer aqueles eventos. Super quebra de paradigma. Outra quebra de paradigma, cliente comprando sem pisar no stand. Não são todos, mas são vários. E para a gente era um super paradigma, porque a gente falava assim, não, tem que ter stand, tem que ter o decorado, tem que ter isso. E de verdade, assim, a maioria das pessoas que vai comprar um imóvel quer pisar no terreno, né? Ela quer ir até lá para ver se é bom, se não é bom, se tem trânsito, se tem barulho, se tem ônibus. Ela quer ir lá ver. E já que ela vai lá ver, a gente vai receber ela tapete vermelho, né? Com toda a pompa e honra. Mas um monte de gente comprou agora sem pisar no terreno. E aí você para e fala, caceta, será? De repente eu não faço mais stand, não faço mais decorado e jogo isso no preço, consigo dar um desconto para o meu cliente, consigo tirar 8%, 10% do preço do apartamento. É muito dinheiro. Então, tem muita coisa. A gente está aprendendo todos os dias, cara. Aquela história que eu te falei. E, olha, eu vou te falar, essa crise, ela não é comparada à crise que a gente teve em 2016, 15. Ela é muito pior, na minha visão. Ela é comparada à primeira e Segunda Guerra Mundial. Assim, é uma coisa que a gente vai falar por muitos anos ainda, que aconteceu na pandemia, que a gente aprendeu na pandemia, mudança de hábito, mudança de comportamento. Ela está gerando uma mudança de comportamento bizarra. Bizarra, brutal. Muito antenado para conseguir ficar em dia com isso. Não volta mais, né? Aquilo que era antes, a gente, na Cyrela, pelo menos, não volta mais, certo? Não. Legal.
Savaia, deixa eu aproveitar uma última pergunta aqui, né? Falando um pouquinho do futuro, afinal de contas, você é diretor de transformação digital lá na Cirela. Como é que você enxerga o futuro do mercado imobiliário no Brasil? Só isso você quer saber? Só, Só isso. resume aí. Cara, é muita pretensão tentar responder essa pergunta, porque são muitos futuros. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, eu vou em muito evento de inovação, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, para escutar os maiores gurus e tal. E se tem uma coisa que eu aprendi é que são muitos futuros, né? Não vamos colocar todas as fichas numa cesta só, porque não é assim que funciona. São vários futuros. Outro dia a gente trouxe até o Thiago Matos, da Aerolito, que é uma escola de futurismo, genial. E uma coisa que tinha no meu subconsciente, ele conseguiu verbalizar. Ele falou, tem vários futuros mesmo no Brasil. O que é futuro, o que é o presente em São Paulo, é o futuro em Catolé do Rocha, sabe? Você vai, sei lá, para Passo Fundo. Passo Fundo é uma cidade interessante no Rio Grande do Sul, uma cidade desenvolvida e muito vertical, uma cidade que tem, sei lá, 200 mil habitantes, mas você olha, tem um monte de prédio, é um paliteiro a cidade, que não é muito normal numa cidade de 200 mil habitantes. Mas o que é passado já aqui em São Paulo, em termos de técnicas de vendas e atração de clientes e jornada e tecnologia e tal, lá é o futuro. Lá vai acontecer daqui a 1, 2, 3 anos. Então, são muitos futuros e são muitos públicos. E tem público para tudo, cara. Tem público para tudo nesse Brasil nosso, sabe? Se você mora na Bélgica, não tem público para tudo, mas aqui no Brasil tem público para tudo. Mas eu acredito em algumas coisas. Então, falando nessa realidade que está mais tangível aqui, nossa, São Paulo, Rio, eu acredito em novos formatos que vão permitir a posse de imóveis, mas sem você possuir o imóvel inteiro, porque talvez você queira passar a sua vida possuindo um imóvel, talvez você queira passar a sua vida alugando só e nunca possuindo, mas talvez você queira passar a sua vida possuindo 20% de um imóvel, que é isso que você quer deixar para os seus filhos, 30%. Você não precisa possuir um imóvel inteiro, porque talvez você nunca consiga possuir um imóvel inteiro. Mas se você conseguir comprar um pedacinho do imóvel que você mora e ter isso nos seus bens, talvez seja uma coisa interessante. Então, esses modelos híbridos de posse versus uso, eu acho que são um futuro possível. Eu acredito o fim da subutilização de espaços. Eu acredito que todos os espaços subutilizados vão ser, de alguma forma, utilizados e monetizados. Então, aquele monte de área comum de condomínio que ninguém usa vai virar alguma coisa, vai ter um uso novo, possibilitado pela tecnologia, talvez monetizando isso para dentro do condomínio. Então, sei lá, o condomínio fez um espaço beleza, que era para ter lá manicure, cabeleireiro e tal, nunca foi usado, nunca colocaram. Pô, de repente virou um espaço beleza para o bairro, você consegue, através de ferramentas e tecnologia, trazer gente de fora para usar aquilo lá, ou talvez virou um coworking, e isso vai fazer cair o preço do condomínio, porque o condomínio está se monetizando dessas iniciativas. A garagem fica vazia durante o dia que está todo mundo viajando, você pode usar de estacionamento e monetiza também. O teto vira uma horta orgânica, então não vai mais ter espaço subutilizado. Não estou falando para amanhã, não, tá? Mas eu estou vendo... Isso aí já é para agora. É para agora em alguns lugares ou é para daqui a 10 anos em outros lugares, como a gente falou, são muitos futuros. Mas eu vejo que isso é um gap que se fecha. Não dá mais para ter espaços subutilizados e que não sejam monetizados. Eu vejo muito essa mudança também de uso dos espaços que foram projetados para uma coisa e passam a ser usados para outra coisa. Que mais que eu vejo? Eu vejo a tecnologia possibilitando que a pessoa muito facilmente use aquele imóvel que é dela enquanto ela precisa e disponibilize aquilo para outras pessoas e receba um pagamento para aquilo nos momentos em que ela não estiver precisando, de um jeito muito fácil. Outro dia a gente viu até uma seguradora nos Estados Unidos, que é muito louca. Você só paga o seguro
no momento que você está vulnerável a acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, seguro de celular. Eu estou em casa e ele sabe pelo meu GPS que eu estou em casa. Eu não estou pagando seguro por aquelas horas. Se acontecer alguma coisa com o meu Uhum. celular, não está coberto. Mas no momento que eu piso na rua, eu passo a pagar o seguro porque ele está coberto. Então, são coisas loucas que a tecnologia permite e que, no fim, resultam num valor de seguro muito mais baixo. Então, por exemplo, imagina se Sem você não dúvida. tiver, você não está pagando seguro enquanto o seu carro está na garagem. Você só paga Tá na enquanto você garagem. está rodando na rua. Então, eu Uhum. acredito muito nesses fechamentos de gaps. Eu acredito que o dinheiro vai ser muito mais bem empregado em coisas que, de fato, geram benefício para quem está consumindo, e que permitindo o acesso a muito mais gente. Porque quando as coisas barateiam, você tem muito mais gente com acesso. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu acho. Eu acho que as pessoas vão buscar espaço. Essa pandemia deixou isso claro. Acho que aquela tese de more perto do trabalho, num apartamento minúsculo, para não pegar trânsito, ela está em xeque nesse momento, porque o trabalho Exato. não é mais num lugar só, ele é em qualquer lugar. E aí Uhum. você começa a buscar mais espaço para você, para os seus filhos, mais área de lazer. Então, acho que você topa mudar para um lugar mais distante para ter mais metros quadrados pelo mesmo valor. Isso também é para já. Então, são vários futuros. Eu acredito muito nas coisas vindo até você, como esse mercadinho que a gente colocou. Agora, o Iguatemi, Uhum. por exemplo, o Iguatemi está abrindo uma pop-up do Iguatemi 365, que é o e-commerce deles, dentro daquele condomínio Quinta da Baronesa. Então, Sim. é o varejo vindo até onde as pessoas estão e não as pessoas indo até o varejo, mesmo que seja a experiência física. Eu acredito muito nesses híbridos de omnichannel que falam, né? Então, em lojas que se transformam não só em lojas, mas em centros de distribuição para poder otimizar a logística. Isso também tem a ver com os condomínios, porque tem condomínio que tem loja embaixo e essas lojas ganham um novo caráter, um novo uso. Então tem muita coisa que pode acontecer, mas é o que eu te falei. Talvez o futuro, o presente de São Paulo, tudo isso que eu falei já esteja um pouquinho acontecendo, só vai acontecer em Belém daqui a 5 anos. E aí o legal é isso. E muita coisa que é futuro para nós em São Paulo é passado na China ou nos Estados Unidos. Então Uhum. a gente tem benchmarks para olhar. O bom empreendedor, o cara bom de negócios, ele não precisa ficar criando coisas mirabolantes. Vai lá e vê o que está acontecendo em quem já está mais para frente, copia no seu lugar. Legal. Muito legal, Savaia. Obrigado. Lu, Oi? 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 ativa aí. Tô aqui. Estava Tem pergunta do público? Temos perguntas, produção? Deixa eu ver aqui, só um instante, pessoal. Eu achei. Posso falar? Posso Pode, apresentar pode uma falar. pergunta? Toca aí, Valdir. Estou com o microfone aberto, mas você toca aí, tá bom? Vamos lá. Uma pergunta aqui, Savaia. Já pensaram ou já rolou algum interesse em uso de inteligência artificial para auxiliar os corretores no CRM a terem performances extraordinárias? Já pensamos e estamos pensando muito. O que é a inteligência artificial? É uma inteligência que vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo, né? Quando eu citei aquela ferramenta de pré-crédito, por exemplo, que pinça, né, os clientes, fala, conversa com esse aqui, não é bem inteligência artificial, porque ele não está gerando um aprendizado ao Uhum. longo do uso da ferramenta, mas é um uso de Big Data para cruzar um monte de informações e direcionar o trabalho do corretor. Para ser muito sincero, inteligência artificial não tem nada agora, porque a gente trabalha com a verdade aqui na É. Cirela. Não tem nada Não, e a agora gente na também. rua, não tem nada agora na rua que seja de verdade inteligência artificial para o Concordo, assina trabalho de embaixo. vendas, para o nosso time de campo. Tem coisas sendo pensadas, mas já tem, por exemplo, coisas que a gente está fazendo de inteligência artificial na prospecção de terrenos. Não posso abrir aqui para vocês, mas é uma coisa que também está revolucionando. O negócio que era totalmente analógico e no fio do bigode e está virando um negócio super digital que vai gerar grandes vantagens competitivas. Tem também coisas de inteligência artificial acontecendo em obra. E aí tem coisas bem legais, tem coisas com uso de drones que vão sobrevoando todos os dias e vão aprendendo o que está acontecendo e vão comparando com o projeto original para ver se tem alguma coisa saindo errado ou fora do prazo. Aí são coisas assim geniais. Então tem muita coisa acontecendo. Eu acho que
nos próximos 2 anos aí vai ter bastante coisa para contar. Maravilha, maravilha. Acho que era essa que eu tinha aqui. Lu? Oi. Tá com você. Muito obrigada, gente. Foi incrível esse painel. Várias ideias. Eu acredito que quem ficou sabe a diferença que vai dar para associar muitas coisas, né? Que independente do tamanho do seu negócio, quando você está disposto a reinventar, inclusive trazer o seu time junto com você, independente do seu budget, né, da sua verba, quando estamos dispostos, as coisas acontecem e é a diversidade que nos leva, né, ao próximo patamar, sem dúvida, quando bem utilizada, claro. É a atitude empreendedora, até queria. É a atitude empreendedora que vai te levar para frente. Tá? Acho que é muito forte isso. Queria agradecer, Savaia, pela tua presença. Foi super legal dividir aqui essa sessão contigo. Muito obrigado mesmo por compartilhar com a gente toda essa experiência que vocês passaram e todas essas ideias, né? Toda essa capacidade, essa habilidade de lidar com o incerto, né? Que vocês demonstraram. Isso é muito legal. Valeu, Baldini, obrigado. Eu que agradeço e eu posso dizer que eu só aprendo com a Superlógica. Vocês são uma usina de conhecimento aí, eu quero estar cada vez mais perto para aprender mais. Pô, legal. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigada, boa tarde.